3, 2, 1. Paz e graça a todos. Neste momento vamos refletir sobre o perdão dos nossos pecados. Vamos ver as palavras ditas por Jesus Cristo, no livro de Mateus capítulo 26, versículo 28, que diz: Pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. De acordo com as palavras ditas por Jesus Cristo, ele afirmou que o seu sangue não foi derramado por todos os moradores da terra, mas sim por muitos. Queridos irmãos em Cristo Jesus, existe uma mentira de Satanás sobre este assunto. Os servos de Satanás, eles estão afirmando que o mundo inteiro já está salvo e que ninguém tem pecado, porque Jesus já perdoou todos os nossos pecados naquela cruz. Estes servos de Satanás, eles se baseiam-se nas palavras ditas por Paulo. Eles afirmam que através do Evangelho da Graça que Paulo pregou, já estamos todos salvos. Observe os versículos que Paulo citou da seguinte maneira, no livro de Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Também vamos ler em Efésios capítulo 2, versículo 5, que diz: Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Também vamos ler em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, que diz: Pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vô-lo anunciei, se não é que crestes em vão. De acordo a esses versículos, e entre outros versículos, os seguidores de Paulo estão pregando e afirmando que o mundo inteiro já está salvo por causa do Evangelho que Paulo pregou. Eles afirmam que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário já garantiu a salvação de todos. Será mesmo que todos já estão salvos? Será mesmo que o sangue que Jesus derramou foi por todos os moradores da terra? Será mesmo que as palavras ditas por Paulo foi uma revelação de Deus para todos? Será mesmo que Paulo representa a Jesus Cristo? Atenção! Muito cuidado com algumas palavras ditas por Paulo. Por causa das palavras de Paulo, existem milhares de pessoas pensando que já está salvo. Os tais dizem que já estamos todos salvos por causa do Evangelho da Graça que Paulo pregou. Lembre-se das palavras ditas por Jesus Cristo. Veja o que o Filho do Homem afirmou no livro de Mateus capítulo 22, versículo 14, que diz: Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora observe o que Jesus disse no livro de Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23, que diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja o que Jesus disse mais em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Todos estes versículos são palavras que saiu da própria boca de Jesus Cristo o Salvador. A estas palavras ditas pelo nosso Salvador devemos dar crédito com confiança. Agora observe as palavras ditas pelo apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 6, que diz: Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho. Também em Atos capítulo 20, versículo 24, que diz: Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Também em Filipenses capítulo 1, versículo 7 que diz: Como tenho por justo sentir isto a respeito de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Através destas palavras ditas por Paulo, ele declara que recebeu outro tipo de evangelho, um evangelho totalmente diferente do evangelho de Jesus Cristo. Jesus falou que poucos herdarão os céus, mas Paulo afirma que todos já estão salvos pelo evangelho da graça. Conclusão: observe que Jesus Cristo tanto veio anunciar o evangelho da graça, que é a mesma coisa do evangelho do reino, como também o evangelho do arrependimento. Lembre-se, reino, graça e arrependimento é a mesma coisa, tudo nos traz o mesmo sentido para a nossa salvação. Olha o que o apóstolo João disse sobre Jesus Cristo. No livro de João capítulo 1, versículos 14, 16 e o 17 que diz: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Estas são palavras ditas por homens que andaram com Jesus Cristo. Veja que, de acordo às palavras de João, ele afirmou que Jesus Cristo trouxe o evangelho da graça. Como então Paulo afirma que ele recebeu o evangelho da graça? Como então Paulo afirma que ele recebeu outro evangelho? Que evangelho é esse que Paulo recebeu? Sendo que o próprio Jesus é a graça divina. Atenção, meu irmão e minha irmã. Muito cuidado nas palavras ditas por Paulo. Veja que ele tem a ousadia de dizer que Jesus Cristo lhe deu outro evangelho, que foi o evangelho da graça. Veja e tire as suas próprias conclusões. Escute o que Paulo falou no livro de Gálatas capítulo 1, versículo 6 que diz: Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho. Que Deus abençoe a todos neste exato momento. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.